Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, então, no capítulo 10 de Hebreus, a partir do primeiro versículo. Hebreus, capítulo 10, a partir do primeiro versículo. Podem olhar em suas Bíblias, tem aqui também o texto, da Almeida, Revista Corrigida, colocado na parede. Hoje nós comemoramos a Páscoa do Senhor. É talvez o maior evento do mundo cristão, que a gente comemora o nascimento, temos outras datas, mas a ressurreição de Jesus é central. O apóstolo Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, e nós estaríamos ainda nos nossos pecados. A ressurreição é uma das doutrinas ou uma das verdades bíblicas mais perseguidas ao longo da história. Porque se Jesus não ressuscitou, nós estamos aqui à toa. Porque o culto é a presença real de Jesus, do Jesus que ressuscitou e hoje está sentado à destra do Pai, que enviou o Espírito Santo, que prometeu sua presença no meio da igreja. E nós temos dito que culto só é culto com a presença real de Jesus, que pode e faz isso, Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta, Ele age. O livro de Apocalipse diz que Jesus é aquele que anda no meio dos castiçais, que representam a igreja, no meio dos candeeiros, significa que ele anda no meio da igreja, que ele está no meio da igreja, e ele próprio é o cabeça da igreja, ele é o corpo místico da igreja, e nós, como igreja, somos a noiva do Cordeiro. É muito importante. Por isso comemoramos. Mas hoje nós queremos falar sobre uma palavra que o João Batista falou quando viu Jesus. João Batista estava pregando, estava batizando, estava chamando o povo ao arrependimento, muita gente ia. Mas quando Jesus passou por ali e foi até João, João olhou para Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez essa tenha sido a declaração mais profunda que nós encontramos nas Escrituras. Porque todo o Antigo Testamento era baseado em sacrifícios. Sabe como o ministro da Economia, atualmente é o Paulo Guedes, Sabe quando ele abre a boca e fala alguma coisa a bolsa começa a ter oscilações por causa de uma palavra que é dita? Ou quando o presidente fala alguma coisa e de repente diz: olha, caiu lá os valores, o dólar subiu, porque falou alguma coisa. Aconteceu isso com o João Batista, mas não na bolsa de valores. Porque quando ele declarou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo que todo aquele sistema sacrificial do Antigo Testamento tinha caído por terra, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo estava agora entre nós. De tal forma que a partir daquele momento, o único Cordeiro, que era Jesus sendo sacrificado, e todos os rituais do Antigo Testamento, que implicavam na morte de bois, na morte de cordeiros, na morte de pombinhas, todos aqueles animais, caiu por terra, não precisa mais daquilo. Porque eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E por que essa palavra foi tão bombástica? Porque quem entendeu isso, descobriu que não precisavam mais dos sacerdotes, que não precisavam mais do sumo sacerdote, que não precisava mais daqueles rituais,
que não precisava mais comprar os cordeiros, comprar os bois. Se você fosse um empresário desse ramo naquela época, você pensaria assim: esse cara tem que morrer, porque ele está anunciando ao povo que esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e com isso ele está anulando tudo aquilo que foi feito por milhares de anos. Eu creio que um empresário daquela época, que vendia seus animais para o sacrifício, ele deve ter pensado: prejuízo na certa. Seria o equivalente a alguém hoje se levantar e dizer assim: olha, inventei uma droga, ela é muito barata, e a partir de hoje, eis o remédio que cura a AIDS, eis o remédio que cura o câncer. Imagina os empresários que ganham rios e rios e rios de dinheiro com esses remédios caríssimos. E alguém diz: olha, algo vai ser feito definitivamente e vai trazer a cura. E toda essa empresa que vive em função do câncer, que vive em função da AIDS, que vive em função da doença, eles vão ter que fechar. Um cara que conseguisse isso hoje em dia, provavelmente seria morto, por causa dos interesses econômicos. Mas quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele acabou com o comércio daqueles caras, para quem entendeu. Tanto que aqueles homens convulsionaram. E o que fizeram com João Batista? Alguém sabe? Ninguém sabe. Foi decapitado. Acho que fariam o mesmo hoje em dia se alguém se levantasse e falasse: olha, o remédio está aqui. E é de graça. É pela graça. E foi o que o João Batista fez. Por isso que os religiosos da sua época, que viviam do pecado, por que eles viviam do pecado? Porque o indivíduo pecava, e daí ele tinha que comprar lá um cordeiro, comprar um animal para sacrificar, para ter coberto os seus pecados, e a consciência dele ficava pesada, e daí depois ele tinha que fazer isso de novo, e depois de novo, e a vida toda fazendo isso. Eles viviam do pecado. A maior graça que nós temos, irmãos, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e o tira definitivamente. O câncer do pecado, a AIDS do pecado, aquilo que nos corrói na alma, foi resolvido pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele elimina de uma única vez. E no livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus, ele começa a falar sobre isso. Isso precisa ser anunciado, isso precisa ser pregado. Porque nós vivemos numa época que ainda existem religiões que sobrevivem à custa do pecado do povo. Que sobrevivem à custa da dor da consciência do povo. Existem religiões que, se parassem de pregar sobre o legalismo, se tivessem que parar, teriam que fechar as portas, porque não tem outro assunto a não ser o legalismo, a lei, o sacrifício, a dor, o pecado, que nunca é perdoado. Sempre a pessoa carrega uma culpa para poder continuar indo. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca
pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. Ele começa dizendo: a lei é sombra, a lei era algo imperfeito, a lei era, como diz o apóstolo Paulo, uma ama seca, um aio, um pedagogo que pegava o povo pela mão e carregava no comecinho. Mas quando chega Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, isso daí, a lei, que nunca, essa palavra é importante, nunca, pelos mesmos sacrifícios, continuamente oferecidos, podiam aperfeiçoar aqueles que a eles se chegam. Era uma fábrica infindável de oportunidade de lucro, porque a venda daquilo era contínua e nunca chegava ao fim, porque o povo continuamente tinha que se submeter a cumprir aqueles rituais, a sacrificar aqueles bichos, a ir nos lugares de culto, com a consciência doendo, para tentar resolver o problema do pecado. O escritor, ele continua dizendo, o escritor aos Hebreus, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se aquilo resolvesse, faria uma vez e cessariam os sacrifícios. Mas não, tinha que ser continuado. E o escritor, ele diz que nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Os irmãos sabem o que é a comemoração dos pecados? A palavra comemoração, a gente comemora aniversário, quando a gente lembra junto a data do nascimento, né? A gente comemora bodas de alguma coisa, quando o povo, as pessoas, as famílias lembram juntas alguma data importante, é uma comemoração. A palavra comemoração significa memorar, lembrar junto. E todas aquelas leis do Antigo Testamento, aqueles sacrifícios, era, segundo o escritor, uma comemoração. Vamos lembrar junto dos pecados? Vamos lembrar? Então vamos lá, vamos confessar os pecados. E daí eles confessavam diante lá de um novilho, de um cordeiro, e o sacerdote daí fazia aquele ritual, matava o cordeiro, e daí no ano seguinte, ou na época seguinte dos sacrifícios, eles iam lá e comemoravam. Vamos lembrar os pecados de novo? Vamos! E lá lembravam novamente os pecados, e assim havia comemoração, lembrança junto dos pecados continuamente. E qualquer religiosidade que comemora pecados, que fica lembrando de pecado, que fica falando de pecado, sem dar a solução para o pecado, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é uma religiosidade fraca, vã, pagã, inócua, que não produz resultado. O escritor aos Hebreus ainda diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. O pecado só pode ser retirado e limpo e perdoado e de forma definitiva pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Páscoa é isso. Páscoa é comemorar o Cordeiro que foi imolado, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro único, perfeito, impecável, que foi sacrificado em nosso lugar na cruz do Calvário. É impossível, através desses rituais que são repetidos, alguém ter os seus pecados perdoados. Por isso, entrando no mundo, agora Jesus, né?
entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. Jesus nasce da Virgem Maria e se torna corpo, se torna carne, se identifica conosco, vem para este mundo, e ele repete: holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram, se referindo ao Senhor, mas um corpo me preparaste. Então Jesus entra nesse mundo como homem. Então diz: eis aqui vem, no princípio do livro está escrito de mim, é Jesus, para fazer, ó Deus, a tua vontade. A história agora está se concretizando. Aquilo que acontecia antes era sombra, mas agora a realidade do Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo, o Cordeiro se materializa no Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que é o Cordeiro, o único Cordeiro que pode ser imolado para a nossa redenção. E diz ainda, como acima diz, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Está dizendo: olha, tudo aquilo era só um preparatório. O que é importante está agora aqui, que é Jesus que obedece plenamente ao Pai. E Ele é o Cordeiro perfeito. Então diz: eis aqui vem para fazer, ó Deus, a tua vontade. E aqui há uma palavra muito importante: tira o primeiro para estabelecer o segundo. O que significa isso? É que aquelas oblações, oblação é oferta, né? Aquelas ofertas pelo pecado foram retiradas. Olha, isso daí caducou. Inclusive o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 8, ele diz assim: olha, aquilo lá, aquele velho pacto, aquela velha aliança, caducou. Agora está estabelecida a nova aliança. Agora está estabelecida um novo momento. O velho foi subjugado pelo novo. Hoje, quando nós estudamos o Velho Testamento, que é a palavra de Deus, nós precisamos de uma chave para entender o Velho Testamento. Os irmãos sabem qual que é a chave para entender o Velho Testamento? É Jesus. Tudo que a gente lê no Velho Testamento, a gente interpreta, a gente lê a partir da chave, que é Jesus Cristo, que é o que Ele ensinou, que é o que Ele falou, que é o que Ele viveu. Por isso, que muitas coisas que estão no Velho Testamento, à luz de Jesus, nós não fazemos. Alguém pode me dar um exemplo de alguma coisa do Velho Testamento que nós não fazemos? Guardar o sábado. Oi? Guardar o sábado. Tem essa questão, né? Que também o livro de Hebreus fala sobre isso. Mas coisas mais drásticas que nós não fazemos, que são lei. Por exemplo, era para apedrejar alguém apanhado em adultério. Alguém faz isso? Alguma igreja defende isso? Está escrito. Ou quando uma mulher está nos dias de menstruação, no Velho Testamento dizia que ela deveria ser deixada 7 dias fora do convívio do povo. Alguém faz isso? Não. Por quê?
Porque o Velho Testamento é interpretado a partir do Novo, a partir da Nova Aliança, a partir de Jesus. E quando Jesus cumpriu em nosso lugar toda a lei e ofereceu o sacrifício perfeito, nós já não precisamos ir no culto ou no templo com um cordeirinho debaixo do braço, ou pedir para um sacerdote sacrificar o cordeiro. A gente não precisa mais confessar os nossos pecados para um sacerdote, para que ele nos absolva por algum ritual. Porque nós somos o povo da nova aliança. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Eu falei agora há pouco que é oblação, né? Oblação é a oferta, tá? A oferta do corpo de Jesus Cristo, feito quantas vezes? Uma vez. Uma única vez. Por isso que não precisa mais fazer sacrifícios. Por isso que isso aí foi abrogado, foi retirado. Porque já foi cumprido. Tem gente que se engana. Jesus fala assim: eu não vim abrogar. Isto é, eu não vim anular a lei. Jesus fala. Eu vim o quê? Cumprir. E o que Jesus fez? Ele cumpriu em nosso lugar. Depois ele se tornou o Cordeiro perfeito que morreu em nosso lugar, não precisa mais de sacrifício. E daí ele estabeleceu uma nova lei. Chegaram para ele e disseram assim: qual é o maior mandamento? E o que Jesus respondeu? Disse assim, ó: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. E nisso, o que? Se cumpre toda a lei e os profetas. Jesus falou assim. Ele diz, quando ele responde aquele que estava perguntando qual era o maior mandamento, ele diz assim: olha, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Fazendo isso você cumpre tudo. E assim ele estabelece o mandamento da igreja, da nova aliança, que é o mandamento do amor. E ele tira a escravidão da lei de sobre nós. Sabe, tem muita confusão, né, acontecendo. Pessoal que gosta lá de Deuteronômio, capítulo 28, e às vezes eu penso que a pessoa não consegue ler de carreirinha, né? Porque se você ler o capítulo 28 de carreirinha, lá está escrito assim: todas essas bênçãos virão sobre ti, se você cuidar em cumprir toda a lei. Essa palavra toda é importante. Toda, se você cumprir toda, a bênção vem sobre você. Mas se você descumprir está escrito logo em seguida, né? Mas todo aquele que não cumprir toda a lei, todas essas maldições irão sobre ele. Daí o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, ele pega esse texto de Deuteronômio e esmiuça. Ele diz assim, que nem está escrito lá. Ele diz bem assim, que maldito é aquele que não cumprir toda a lei. Mas graças a Deus, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio e nos libertou do quê? Da maldição da lei. O Cordeiro de Deus nos livrou disso. Porque pela lei nenhuma alma será salva. E aqueles que querem se justificar mediante a lei, continuam nos seus pecados, continuam condenados. E se o indivíduo eleger um elemento da lei para cumprir, ele é obrigado, o que é que diz a Bíblia?
Todo mundo já leu aqui, né? Cumprir todos. Porque a Bíblia diz que se você quebrar um preceito, está lá em Tiago, né? Você quebrou quantos? Todos. Se você quebrar um preceito. E se você resolver escolher algo da lei para cumprir, você é obrigado a cumprir toda a lei. Agora, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pelo sangue de touros e animais, ninguém será purificado. E se você não cumprir a lei da nova aliança, você está em pecado. Qual que é a lei da nova aliança? É a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Por isso que o sacrifício de Jesus, ele foi feito uma única vez. Os irmãos sabem o que significa a palavra missa? Sabe? A palavra missa significa sacrifício. Toda missa é a repetição, segundo a doutrina católica, do sacrifício de Jesus. É a repetição do sacrifício. Por isso que toda missa tem a hóstia e tem o cálice. E ali eles acreditam na transformação de substância. Então, quando o sacerdote abençoa a hóstia e o cálice, a hóstia se transforma no corpo de Cristo. O cálice se transforma no sangue de Cristo. E ali é feito novamente, segundo a teologia deles, o sacrifício de Cristo. Que é repetido o tempo todo. Porque missa é sacrifício. Mas o que diz aqui? Na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Todos aqueles rituais são inúteis. Mas esse funciona. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Quando João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava implícito o término de toda aquela religiosidade, o término do lucro daqueles que vendiam aqueles animais, o término daquele sacerdócio levítico. Aquilo era um golpe de misericórdia para acabar com a escravidão. Porque um único cordeiro ia resolver tudo isso. Um dia, Jesus entrou no templo. As pessoas às vezes não entendem isso. E estava lá um comércio só, né, vendendo bois, vendendo aquelas pombinhas para os pobres, porque quando o cara era mais abastado, ele comprava lá um boi, comprava um novilho, um cordeiro. Quando era mais pobre, oferecia uma pombinha, né, em sacrifício. Inclusive Jesus, ele ofereceu, os pais lhe ofereceram uma pombinha, né, quando da sua circuncisão, porque Jesus ele era pobre. E quando Jesus viu aquele comércio, ele sabendo que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, e que aquilo lá era para aquelas pessoas sobreviverem do pecado do povo, oferecendo perdão, oferecendo redenção, oferecendo oblações em prol do pecado. Quando ele viu aquilo, ele ficou indignado e virou as mesas, fez uma zorraga de cordéis, chicoteou, expulsou todo mundo, abriu aquelas jaulas que estavam cheias de animais, espantou os animais de dentro do templo e disse: a minha casa será conhecida, será chamada casa de oração.
e vocês a transformaram num covil de ladrões e salteadores. Porque ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A religiosidade escraviza. Quando você é um religioso, você é obrigado aos rituais, você é obrigado ao cumprimento de preceitos, você é obrigado a caminhar naquela linha aonde um cabresto é colocado em você e você tem que andar naquela direção. E os seus líderes dizem: não proves, não toques, não manuseis, não experimentes isso, não faça aquilo. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele já resolveu todas essas questões. E a escravidão aos preceitos cai por terra. A palavra diz assim: daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, por estrado dos seus pés. Ele está sentado à destra do Pai. Por quê? O escritor repete: porque com uma só oração, uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Significa, se um dia você reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, foi uma coisa definitiva, foi para sempre, e você não precisa mais se submeter a preceitos, a regras, a condutas escravizantes. E também o Espírito Santo no testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quando você crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu por você uma única vez, ele pega toda a lei de pedra. A lei de Moisés era aquela lei de pedra, sabe? Escrita na pedra. Ele pega todas aquelas leis escritas nos pergaminhos. Ele pega todas aquelas coisas que estavam lá e diz: agora vocês não precisam mais disso, porque a minha lei está escrita no coração. Escreverei ela no entendimento. Significa que o Evangelho transforma o coração, o Evangelho transforma o entendimento, o Evangelho transforma a alma, o Evangelho modifica a sua vida, modifica o seu espírito. E agora que você faz parte da nova aliança, o Senhor colocou no seu coração o Espírito Santo, e o Senhor gravou, encravou, uniu ao seu espírito a natureza do próprio Senhor, e você vive agora em novidade de vida. Você não é mais um religioso, agora você é filho de Deus, faz parte da família de Deus, é povo de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Onde há o Espírito Santo de Deus, ali há a liberdade. Todos aqueles que pertencem ao Senhor são guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo isso preceito bíblico. E o mais gostoso: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava falando disso. É aquele que nunca mais vai lembrar dos seus pecados. Ninguém mais vai se atrever a querer te escravizar, fazendo você lembrar do seu passado, com a consciência pesada, com dor no coração.
Porque a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Por causa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferenda pelo pecado. Já houve remissão? Você já se converteu? Você já pertence ao Senhor? O Cordeiro já te lavou? A palavra de Deus nos diz em Apocalipse que bem-aventurado aquele que tem as suas vestes lavadas e purificadas pelo sangue do Cordeiro. A escravidão acabou. Finalmente, irmãos, quais as consequências práticas disso? Dessa libertação que o Senhor operou na nossa vida. A primeira aparece aqui, ó. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, que é o Cordeiro. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hoje, nós que cremos no Senhor Jesus, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a gente pode entrar na presença de Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, com ousadia, porque Ele inaugurou um vivo e novo caminho pela sua carne, que é o véu que se rasgou, e agora a gente tem acesso à presença de Deus imediatamente no momento em que falamos, em que oramos, em que o buscamos, e com ousadia podemos fazer isso. A gente não precisa de um sacerdote, a gente não precisa matar um animal, a gente não precisa de um monte de regras, a gente só tem que ter ousadia e entrar e falar com o Pai diante do trono do Senhor. Porque Ele inaugurou um novo e vivo caminho. E a Bíblia diz que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemos então com um verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Temos corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É uma nova condição de vida. Que tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Agora a gente não está mais debaixo do jugo do legalismo, mas hoje nós como família nos estimulamos uns aos outros ao amor, às boas obras. E principalmente, para encerrarmos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes estamos uns aos outros, e tanto mais quando vês que se vai aproximando aquele dia, que é o dia da volta do Senhor. O que significa não deixando a nossa congregação? É que nós estamos fortalecidos de um para com os outros. A nossa congregação é relacional. Tem muita gente aí na maior alegria que agora não precisa mais ir na igreja. É só ir no computador, né, ir no celular, ficar olhando lá a imagem. Mas até você que está ouvindo, procure uma igreja perto da tua casa, que cultue ao Senhor Jesus, porque você precisa da congregação, da comunhão, da intimidade com os irmãos, para que um estimule o outro às boas obras, para que caminhe junto essa caminhada cristã. Andando com o Senhor. Cheguemos com o verdadeiro coração. É um desafio muito grande, sabe? Existem dois tipos, e eu queria encerrar fazendo um desafio a vocês. Existem dois tipos de caminhos que a gente pode seguir. Muito embora exista um mundo de religião no mundo, no final só existem dois caminhos. Existem aqueles que pregam a autossalvação, que é autossoterismo, né?
O que é autossalvação? É você que conquista a sua própria salvação seguindo determinados preceitos e leis. Esse é um caminho. Existe outro caminho, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que te livra de tudo isso, e que é o único que pode salvar e salva pela graça, conforme está escrito, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. São dois caminhos. Você pode continuar querendo carregar o fardo, porque você acha que você consegue se salvar, mas nós lemos, é impossível. Teve todo lá aqueles milênios do Antigo Testamento, e daí que no final o escritor diz assim, aquilo lá não conseguiu purificar, nem perdoar, nem salvar, nem libertar absolutamente ninguém. E agora existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e é só ele. É algo tão simples que as pessoas não querem. É você se dobrar arrependido, reconhecendo os seus pecados, clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho nada a oferecer, nada de mim mesmo, eu sou pecador, mas eu reconheço que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo me lava, me purifica, me transforma e escreve a sua própria lei no meu coração, no meu espírito, me sela e me faz nova criatura, e eu quero viver para Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No final das coisas, só esses dois caminhos. Feche seus olhos. Nós vamos orar. E se você agora quiser entregar a sua vida, o seu coração a Jesus, fale com Ele no íntimo do seu coração. Diga, Senhor, eu renuncio a tudo mais. Eu só quero o Senhor. Porque o Senhor é o único. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O único que pode salvar e purificar. Entregue sua vida ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque um dia Jesus veio a este mundo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E através da morte na cruz e da ressurreição ao terceiro dia, nos dá eterno peso de glória e salvação. Tão somente pela graça, tão somente porque cremos, tão somente porque reconhecemos que em nós não existe bem algum e que nós não podemos oferecer nada a não ser o nosso coração a Ti. Por isso nós Te louvamos, Te agradecemos, Senhor. Peço que o Senhor esteja selando o coração daquele que neste momento está entregando a vida ao Senhor. Que o Senhor esteja dando alegria e paz e libertação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.